Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas atendente de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você já pode mostrar interesse em participar do nosso Fundo Americano, em que desbravaremos o maior e mais líquido mercado do mundo e você poderá ter rentabilidades indecentes em dólar. Você também pode assinar o Venavol, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade e o único do mercado que te permite de fato gerir um portfólio de opções. E você ainda pode descobrir todos os segredos da nossa carteira administrada e do nosso fundo participando do treinamento de opções mais técnico e profundo do mercado brasileiro. São quase 5 meses de aulas intensas para que você saia operando. Todos os links da inscrição estão na descrição. Depois de um ciclo difícil, temos a grande satisfação de entregar um ciclo que teve 9,3% de rentabilidade. Esperamos que todos curtam esse vídeo, que terá um peso gigante para quem vende volatilidade. O lugar que estamos chegando tem um nível de sofisticação que eu nunca vi em nenhum canal de país nenhum. E para se alcançar o benefício disso, tem que se desapegar da ilusão de ganhos fáceis e métodos infalíveis de influencers em que a perfeição só existe na vontade de acreditar de quem os assiste e que disso se aproveitam eles. Para onde estamos indo, alcançaremos um nível de excelência que só se obtém num processo de melhoria contínua, desbravando caminhos em capim alto onde ninguém jamais esteve. Quer entender na prática por que estou falando isso? Prepare-se para explodir a sua mente em novas possibilidades na venda de opções. Aproveitem e venham. Antes de mais nada, tenho que agradecer ao menino prodígio Ítalo Bruno, mas também não posso deixar de comentar do Fábio Sobreira, nosso analista CNPI certificado e que compartilha todas as decisões gerenciais do fundo. Todos os dias nos reunimos para que possamos tomar as melhores decisões para os investidores. E vamos começar. Primeiro, mapa de entradas e saídas do oitavo portfólio. Então todo mundo dá para perceber aqui que foi um momento na qual nosso Bovespa estava numa tendência de alta e você já percebe aqui um volume enorme de operações. No decorrer hoje da prestação vocês vão entender as razões disso. Vou começar aqui de uma forma diferente, separando as nossas operações por estratégias. A primeira delas, a venda de puts ATM, que no total aqui foram 3 posições e meia. Então aqui você pode ver o quanto deu cada operação, o tamanho da posição, a data de abertura e fechamento, do resultado positivo se for positivo. Então, aonde você está vendo aqui rachurado, pintado em verde são resultados positivos e pintado em vermelho são resultados negativos. Então, do positivo e do negativo representou 10%, aqui 10%, e do negativo você vai ter aqui 16,8%, apesar de não ter sido muito, mas como teve pouco resultado negativo, acaba dando um valor maior. Aqui é sobre o capital, então as 3 posições e meia deram uma rentabilidade para o portfólio de 1,94%, que representou quase 21% da rentabilidade total de 9,33. Reparem que aqui nós ainda estávamos fazendo posições inteiras, à exceção da JBS, que foi ali em 50%, e também fazendo na região ATM. Porque nós agora estamos fazendo no Delta 30, que ainda tem uma quantidade muito boa de prêmio, mas com menos volatilidade. Mas vejam aqui no caso da JBS, como ela estava com suporte muito sólido aqui, o que fez ela virar praticamente uma vaca leiteira, né? A gente ia, sempre que batia nesse suporte, a gente vendia uma put ATM e quando ela dava uma primeira subida, a gente já fechava a posição. E fizemos isso inúmeras vezes e não só nesse portfólio. A Petrobras também, ela chegou no suporte muito sólido depois de uma queda muito grande e fez com que nós ganhássemos bastante também aqui com ela. Então vejam que bom suporte dão bons lucros para puts ATM. Então esse conjunto aqui de operações ela nos dá
valor extrínseco positivo que nos possibilitam nós abrirmos posições em calls 85, que nós vamos chamar aqui de pura, ou seja, somente a call 85, que é uma região que tem pouquíssimo valor extrínseco negativo, mas ainda tem um pouquinho. É uma excelente estrutura para movimentos direcionais, porque você ganha muito forte na alta e perde pouco e de forma limitada numa operação que venha contra. E aqui a gente consegue visualizar muito isso. Nós temos aqui uma posição maior. Por que nós temos uma posição maior na Vale? Porque ela é uma das encarregadas a nos recuperar a nossa rentabilidade represada. Então nós temos aqui que para todo o nosso capital foi quase 1% para um crescimento do ativo de 4,40. Aí você vai perguntar, mas Leandro, mas por que não foi 4 de ganho? Porque também não houve 4 de perda quando a Vale caiu. Quando as nossas operações vêm contra, se caiu 5%, a gente não perde 5%. Não é esse nível de alavancagem. A gente tem que lembrar que são muitas posições que nós abrimos, né? Imagina, que nem a Raia. A Raia perdeu quase metade do valor dela. Imagina, só na Raia a gente perdesse metade do valor do fundo. Não pode ser assim, né? Então, assim como a gente não tem grandes perdas, numa queda também é proporcional. E isso acaba um pouquinho com o terrorismo que andaram fazendo lá, com mensagens de desinformação, dizendo que se a Petrobras caísse, o fundo ia quebrar, enfim, pregando pânico de quem não sabe o que está dizendo. Talvez até com uma boa intenção, mas sem entender o que está acontecendo. Talvez por aqui agora isso fique mais claro. Veja que nós abrimos inúmeras posições. Por que está 33? Porque agora são em 3 tranches. E veja que isso impactou muito pouco a rentabilidade. Veja aqui no caso da Rail, que teve uma queda de 7%, impactou em menos meio. Então, quando nós abrimos em tranche, nós possibilitamos ter muito mais posições em ativos diferentes, para garantir que acertemos em alguns deles. Mas no final aqui ficou no 0 a 0. Mas imagina o que a gente poderia ter perdido aqui no Banco do Brasil. Perdemos 0,68 do capital em um ativo que caiu 13%. Isso aqui já é uma evolução do operacional. Isso aqui teve um impacto de 1,7 na rentabilidade total. Então a gente consegue fazer mais operações com menor tamanho por meio das tranches. Veja aqui a queda, né, que teve o Banco do Brasil. Se nós tivéssemos vendido uma put aqui, o prejuízo teria sido de 478 mil. E isso em uma tranche. Se nós tivéssemos vendido uma posição inteira, o prejuízo teria sido de quase 1,5 milhão. Antes nós só tínhamos manejos mantendo a estrutura. Agora teremos manejos alterando a estrutura, trocando uma estrutura de risco ilimitado para uma estrutura de risco limitado. Isso aqui não é um detalhe. E ao mesmo tempo trabalhando com tranches. Então a gente conseguiu cortar o prejuízo de uma forma colossal. Muita gente se pergunta, Leandro, mas o operacional não é venda de volatilidade? Sim, sempre será. Mas não quer dizer que algumas de suas estruturas não possam ser compra de volatilidade, porque esse extrínseco aqui, além de ser apenas uma pequena fração, está sendo financiado pelo extrínseco das outras operações, de forma que o conjunto tenha muito mais valor extrínseco positivo do que extrínseco negativo. E daí vem a híbrida, né? Nas estruturas híbridas, as calls já estão sendo alimentadas pelas puts. O extrínseco das calls já estão sendo pago pelas puts. E nós tivemos aqui uma operação muito bem sucedida, porque essa operação aqui é a operação que garante que você tenha sempre delta 100 no infinito, seja para bem ou para mal. Então é a estrutura mais poderosa que nós temos das híbridas. É onde nós botamos 100% de tamanho na put e 100% de tamanho na call 85. Então, se vier contra, essa call aqui vai zerar, o delta 50 vai virar 100, então a gente vai ter 100, delta 100. Se o mercado subir, essa put aqui vai virando pó e nós teremos aqui 100% de um delta 100. Nós mantemos essa equivalência aqui, apesar que quando vem contra, durante um tempo, você pode ter uma queda um pouco acima do delta 100. É por isso que essa estrutura aqui ela tem que ser muito bem pensada e feita especialmente em momentos na qual o ativo está numa região muito inferior do gráfico, que era o caso da Prio, onde então conseguimos com essa estratégia mais de 1,5 milhão, representando um impacto no capital
de 5,7. Reparem que mais da metade do resultado positivo veio da Prio, que tinha sido a nossa operação que mais machucou no ciclo anterior, devolvendo então toda a nossa rentabilidade represada aqui. Ah, Leandro, é uma montanha-russa, né? Pois é, renda variável é montanha-russa. Aqui nós zeramos a nossa represada, mas nós já estamos tendo bastante lucro agora com a Prio. Ela deixou o prejuízo para trás. Aliás, todas as nossas posições deixaram o prejuízo para trás. Só estamos aí evoluindo no sentido de devolver da melhor forma possível essa rentabilidade que foi perdida. Nós temos aqui uma posição que tem a metade da metade, né, para os dois lados. Então veja que aqui nós não tivemos uma movimentação do ativo. E o que aconteceu aqui? A put pagou o extrínseco da call. Foi isso. E ficou praticamente aqui no 0 a 0. Então esse aqui é um ótimo exemplo de como a gente pode sustentar as nossas calls com as puts. Olha essa outra estrutura muito bem sucedida aqui. Também a Suzano ali estava trafegando em cima de um suporte. Fizemos aqui a put um pouco mais encorpada, mas também quisemos dar a chance de ganharmos também bastante no movimento direcional. E tivemos, de fato, um resultado bastante expressivo aqui também, com ativos se movimentando aí 4%. Isso aqui é muito interessante, aqui o caso da VEG. Veja que houve aqui uma continuidade de 7 para 7, ou seja, nós trocamos aqui as puts por calls 85. Para transformar o nosso risco ilimitado em risco limitado. Gente, isso aqui não é um detalhe. Então, os nossos manejos não vão ser mais somente mantendo a estrutura original. Muitos manejos serão de você transformar a estrutura original em uma nova estrutura. Aqui, no caso, a put numa call 85. E olhem só aqui, no total, apesar do ativo ter caído menos 1%, nós ainda saímos ganhando. Porque houve ainda uma recuperação com mais uma call 85 aqui. Veja só como aqui a gente tem, no mesmo ativo, um manejo com troca de estrutura e o uso de tranches a nosso favor, fazendo com que posições que são direcionais dessem ainda um lucro mesmo com ativo caindo. Olha que incrível. Aqui tivemos um foco maior do lado da put, que nos deu aí um resultado bastante interessante. Quando então nós somamos as nossas posições híbridas, elas deram sobre o capital total 7,3, que representou quase 80% da rentabilidade desse mês. Que teve, claro, grande peso aqui a Prio, mas também a Suzano foi bem. Veja que quando o movimento de fato é direcional, veja o quanto as calls nos dão um ganho muito maior que a put. E olha que a put foi uma put 100% também aqui. Mas no caso aqui deu 91% de ganho aqui em comparação com a put, mostrando que cada estrutura aqui tem seu papel. Então acho que movimentaram, houve uma diferença brutal para as calls. A Elet, o ativo ficou parado, mas o extrínseco da put pagou o da call, como a gente demonstrou aqui. A VEG teve um período negativo, mas as operações resultaram positivas, aonde aqui nós substituímos as puts pela call, ainda colocamos a call no momento mais favorável. Isso só foi possível porque foi feito em tranches, o que possibilitou ainda nós obtermos um ganho positivo. Olha que legal. Tivemos também aqui BBSE, que a gente até pensou em separar, porque foram momentos bastante diferentes. Então nós fizemos aqui uma put 100, que foi muito bem sucedida, e buscamos então uma continuidade no movimento, que não ocorreu. Ela subiu e parou, mas veja que isso não foi sério. Por quê? Porque nós abrimos apenas uma tranche. Então repare que há todo um jogo aqui de tranche, em função do movimento do ativo. Claro que não poderia faltar um estrengo. Nós fizemos poucos estrengos porque os ativos estavam em regiões muito inferiores nessa época aí. Mas não já tanto BOVA, né? O único que não estava em região tão inferior assim era o BOVA. Então nós abrimos um estrengo que deu certo, né? Deu aquela taxa 0,17, 45.900, é o que dá um estrengo, que representou 1,8% da rentabilidade. Não só nós optamos por estrengos em momentos sem tanta definição direcional, como também depende muito do prêmio. Ultimamente, os prêmios dos estrengos não têm dado bons, né?
nós temos tido muitos dias onde o prêmio não só está abaixo do prêmio piso, como também abaixo do prêmio de ruptura, o que faz com que a relação de risco e retorno não seja das melhores. E o curioso é que no próximo portfólio, as posições que estão dando o maior prejuízo são os estrangos, tá? Mas isso vai ficar para a próxima prestação de contas. Então, reflexo do mercado direcional, então você vê aqui que qual foi a ponta que deu mais lucro? Claro, a ponta da put, 43, e a ponta da call, 2.700. Éramos para nós termos perdido se a gente não tivesse, inclusive, saído no 50% antes da continuidade do movimento direcional. Nosso Bovespa aqui tem tido prêmios menores, como eu falei, até abaixo do PP e do PR. Então, quando a gente coloca aqui a nossa pizza de resultados por estratégia, a gente vê que as híbridas, juntamente com as puts, foram responsáveis pela maior parte dos resultados, e quando você disseca a estratégia pelas estruturas, a gente vê por que a estrutura da Call 85 ela veio para ficar. Ah, Leandro, e as zebras? Cara, se fossem zebras aqui, as posições que vieram contra teriam tirado um pouco da rentabilidade do que a gente conseguiu aqui. As calls 85 elas têm sido mais eficientes, não pelo upside, não pelo fato de quando o mercado sobe, mas principalmente para quando o mercado cai. Quando então nós colocamos a nossa pista de resultados por ativo, nós vemos aqui que nós recuperamos tudo que perdemos no outro portfólio, recuperamos uma parte da Vale, ganhamos, olha o quanto ganhamos vendendo put da Petro e também para a JBS, uma grana. E esses em vermelho aqui foram as posições que deram algum prejuízo, onde a maior foi no Banco do Brasil, que era para ter sido muito maior, inclusive. E a rentabilidade do portfólio foi de 9,3. Quando a gente então apropria isso dentro do mês e o mais retorno faz isso para a gente, nós vemos que nós encerramos esse portfólio no dia 20/5, dentro do mês, com 7,34. Então esses 9 ficaram 2 para o anterior e 7 para esse aqui. E veja que esse resultado aqui acabou sendo consumido até o final do mês, quando terminou aqui em 0,23. Então esse movimento aqui foi fruto do próximo portfólio. E adivinha quais foram as estruturas que provocaram isso aqui? Estrangos. Eu estou aqui para criticar os estrangos ou dizer que nós nunca mais faremos estrangos. Eu estou aqui só para mostrar e quebrar um pouco esse paradigma de que necessariamente os estrangos são as operações mais seguras. Depende. Depende de quão vantajosos estão os indicadores e depende da técnica que você está aplicando. Quando então nós trazemos os indicadores de rolagem, fica claro que na Vale a gente diminuiu, ainda temos ainda muito que recuperar aqui com a Vale. Tivemos a Pio, então, que zeramos a rentabilidade represada de 5,60. A Raia, nós não abrimos operação na Raia, porque a Raia já estava numa região muito superior do gráfico. Ah, Leandro, então, mas por que você não recuperou a represada se ela recuperou? Porque nós manejamos. Eu falei isso no último vídeo da 7ª prestação de contas. Nós manejamos e por isso não recuperamos ela. E deixamos ela engavetada para uma recuperação futura, caso o ativo caísse. E o pior é que ele caiu. Ele caiu e nós reabrimos uma nova operação direcional lá embaixo. Mas mesmo a Raia estando lá embaixo, ela caiu mais ainda, pelo menos até o momento. Vamos ver até o final do ciclo. Vai ficar para a próxima prestação. Então tínhamos uma represada anterior 14 e ficou 8 por toda essa devolução da Prio aqui, tendo então uma liberação de 6,5. Olha que interessante isso aqui. Eu tenho estudado bastante outros gestores de fundo para entender suas técnicas, o que eles aprenderam aí depois de décadas gerindo fundos, sobrevivendo ao mercado, sobrevivendo a vários momentos, né, de movimentos extremos que nós tivemos, 2008, a pandemia, porque é isso que a gente tem que fazer na vida, a gente tem que estar sempre aprendendo com as pessoas mais velhas, com as pessoas que têm mais experiência. E uma das qualidades que eu percebi, né, inclusive lá o Market Makers sempre tem ótimas entrevistas, é a permanente evolução que eles estão. E eles falam muito claramente nessas entrevistas que eles cometeram muitos erros que foram próprios do desenvolvimento da rede de fundos e que eles estão aprendendo todos os dias até hoje, né? Então, o maior risco que os investidores podem ter é
nós acharmos que nós sabemos tudo. Que isso nada mais é do que a expressão de uma arrogância que só faz criar risco, né? Nós temos que ficar sempre vigilantes, sempre acompanhando a aplicação do operacional, um operacional que é inédito, que é único. Então, quando nós fazemos o nosso planejamento, nós criamos um plano de ação. É importante dizer que antes de nós começarmos com a carteira administrada, nós ficamos 10 meses testando. Depois nós tivemos mais 10 meses de carteira administrada. E nós estamos agora com o fundo. Eu tenho certeza que daqui a 10 anos a gente vai estar ainda aprendendo e temos que continuar aprendendo. Porque você tem que ter esse processo de PDCA sempre, onde você faz o planejamento, você executa o plano, mas depois checa se a execução foi de acordo com o planejado e principalmente se o resultado esperado realmente ocorreu, para a gente checar se deu certo ou se não deu certo. O que der certo a gente vai padronizando, vai transformando em método, a gente vai compartilhando o aprendizado e é por isso que o treinamento operacional e o contato com os alunos é tão importante. E tudo que não deu certo, a gente reflita as causas para avaliar se é uma causa aceitável ou não, para que então a gente altere o próximo ciclo, alterando o nosso planejamento. Então, nenhuma empresa, nenhuma atividade humana, ela pode evoluir sem esse ciclo aqui. Eu, quando faço uma auditoria, também estou preocupado com que os órgãos estejam num processo de melhoria contínua. Você acreditar de que alguém, ou uma empresa, ou um arcabouço técnico, ele está perfeito e fechado, não é uma visão realista e madura. Não é. O que faz você perder a vigilância, que tem que ser permanente. Resultado passado não é garantia de resultado futuro, de forma nenhuma, seja para bem como também para mal. Então esse processo aqui a gente vai estar continuamente fazendo. E não é uma questão de teste. Como eu falei, nós já saímos de um operacional que era consagrado, mas que nós estamos vendo que ele precisa de contínuas melhorias, que só pode fazer quem de fato está executando de forma profissional ele. E continuaremos fazendo para sempre. Meus filhos, quando assumirem aqui a Rocha Opções, também vão fazer isso aqui. Síntese e lições. Então tivemos um índice em clara tendência de alta que tornou favoráveis as estruturas bullish e os bons suportes, então, fez nós obtemos bons lucros com put ATMs, representando aí perto de 20% do nosso lucro. As operações em call 85 pura foram um bom exemplo da utilização de tranches, que evitaram posições grandes para operações que vieram contra. Ao se utilizar tranche, também se obtém maior diversificação de ativos e de momentos diferentes do mercado, fazendo mais operações e de menor tamanho, diluindo o risco. A troca de put ITM por call 85 em tranche levou a uma brutal mitigação do prejuízo em forte movimento descendente do Banco do Brasil. Nas estruturas híbridas, quando o movimento direcional é bem sucedido, o ganho da call supera em muito ao da put. Então aqui não tem estrutura melhor uma do que a outra, elas são complementares. Por outro lado, quando o ativo fica parado, paga-se a perda de valor extrínseco. Na VEG tivemos mais um caso positivo de troca de put por call, dessa vez indo a favor da posição comprada. Então muito interessante, nós trocamos as puts pela call e aproveitamos um novo fundo para fazermos uma terceira tranche de call para garantir a recuperação e sairmos ali de forma positiva. Obtivemos uma completa liberação de rentabilidade da Prio e uma parcial da Vale, como nós vimos. No dia do vencimento havia para o mês 7,34 de rentabilidade, mas fechou o mês em zero devido a stringos abertos em posição inteira. Tudo isso é uma próxima reflexão que nós teremos. Optou-se em não se negociar a raia, apesar de ainda haver rentabilidade represada nela, para se esperar um movimento mais vantajoso, e ele aconteceu, mas que mesmo assim a raia caiu mais ainda. Uma atitude de humildade e execução de um processo PDCA de melhoria que retroalimenta o planejamento é um fluxo fundamental e ponto-chave para o sucesso a longo prazo do fundo. Então esse foi o conteúdo de hoje. Com certeza uma prestação de contas muito mais agradável de ser feita. E eu quero fazer muito mais prestações de contas como essa. Se você quiser conhecer melhor o nosso canal, nossa gestora, não deixe de participar do nosso grupo do Telegram. Basta você apontar a câmera do seu celular que você vai entrar lá no nosso grupo.
Todo dia tem notícias sobre o mercado, a gente bota todos os links que são importantes, tem questões lá sobre opções para ver se você está realmente sabendo o que é uma opção. Muita coisa legal lá dentro do nosso Telegram. Não deixe também de participar do meu Instagram, no Instagram também do Rocha Opções de Investimentos. Todos os dias eu tenho feito lá abertura de mercado, dando aquela visão para você começar o dia antenado do que mais provável ali tem de fazer preço. Também no sábado eu faço fechamento semanal e no domingo trago um pouquinho da minha vida, um pouquinho de filosofia de como eu penso a vida. Aqui são os nossos principais produtos no momento. Estamos aí prestes a vencer as etapas finais no Fundo Rocha Internacional. A gente fica sempre querendo trazer no vídeo seguinte a grande notícia, mas nós estamos aí inteiramente dependentes da iniciativa aqui, no caso do Fundo Rocha Internacional do Santander e no caso do Fundo Rocha Opções para trazer para nossa gestão na mão do BTG. Tá? Você que quer operar você mesmo, muito importante você assinar o Vendaval e, claro, fazer o treinamento para saber utilizar da melhor forma possível esse sistema. Quero sempre aproveitar a oportunidade de estar aqui e agradecer mais uma vez a confiança dos investidores, especialmente aqueles que fortalecem o fundo, que nos trazem apoio, que nos trazem opiniões construtivas e que de fato nos ajudam a tomar sempre também as melhores decisões. Continuaremos fazendo sempre as nossas prestações de contas, independente do resultado ter sido positivo ou negativo. Estaremos sempre acima de qualquer polêmica em relação a isso, porque nos sentimos muito ofendidos quando nos perguntam se vamos continuar prestando contas. Sempre fizemos isso e sempre iremos fazer. Esse tipo de polêmica só vem de desinformação. Temos tido sempre atitudes coerentes. Tudo que eu prometo eu cumpro. Se tem uma coisa que é mais importante na minha vida é a minha palavra. Tudo que eu disse que ia fazer, eu fiz. E continuarei fazendo. Sempre independente de qualquer coisa. E qualquer coisa diferente disso sempre vai ser uma ofensa para mim. O fato é que todos estamos juntos nessa e temos que nos fortalecer. São muitas vidas que estão em jogo, há uma plena consciência disso e continuaremos trabalhando para dar os melhores resultados para os investidores. Estamos bastante animados aí com o Fundo Internacional. A possibilidade de estarmos no mercado bem mais previsível e com ativos como ETFs com muito menor volatilidade real nos dá muita confiança de termos um início muito forte nesse fundo. Estamos apenas esperando aí os últimos detalhes, mas que fique claro que nunca nós tiraremos a atenção e a prioridade que nós damos para o fundo brasileiro. Ele sempre será a nossa joia querida e que sempre será uma questão de honra minha levar ele a ter resultados indecentes. Com essa mensagem, então, que eu termino a nossa prestação, desejando a todos vocês boas operações, tudo de bom e muito amor na vida de vocês. Nos vemos aí nas redes sociais, no Telegram, no Instagram, em qualquer gram e sempre, claro, no próximo vídeo. Até lá!